Olá pessoal, agradeço desde já a cada um de vocês que estão aqui assistindo minha apresentação de exame de qualificação. Sou Arthur de Medeiros Queiroz, mestrando no programa de pós-graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho como orientadora a professora doutora Jéssica Fabielle Fonseca e a minha pesquisa versa sobre podcast como ferramenta pedagógica na educação inclusiva e estudo sobre a síndrome de Berardinelli e síndrome de Down. A apresentação está dividida em 7 partes. A primeira, a introdução. A segunda, objetivos. Terceira, fundamentação teórica. Quarto, caminhos metodológicos. Quinto, revisão sistemática de literatura. Sexto, resultados e discussões. E sétimo, considerações finais. Bem, destaco nessa pesquisa as motivações pessoal, profissional e social, que foram fundamentais no desenvolvimento da pesquisa. As motivações pessoais que preciso destacar se referem primeiramente por eu ser uma pessoa com síndrome Berardinelli, que perante a minha trajetória social e educacional, passei por diversas situações que me motivaram a enfrentar as adversidades. A escolha da síndrome de Down se dá pelo fato de eu ter um familiar com a síndrome e os pais compartilharem comigo suas dificuldades sobre o seu filho. Nas motivações profissionais, preciso destacar que sou pedagogo e atualmente ocupo um cargo administrativo e percebo que o quão é difícil em nossa trajetória formativa, e aqui eu destaco tanto na formação inicial quanto na continuada, os inúmeros desafios que aparecem no dia a dia e percebemos que temos que buscar alternativas para solucioná-los. Atrelada a isso, sabemos que as tecnologias digitais da informação e comunicação muitos têm contribuído para a educação. Portanto, foi pensando na ferramenta podcast porque tem ganhado, né, espaço no campo educacional fortemente e que poderia, a partir das temáticas trabalhadas, colaborar pedagogicamente no processo formativo dos professores. E, por fim, a motivação social. Sabemos o quanto é necessário ampliar os espaços de discussões aos assuntos da educação especial, principalmente pela existência de muitos tabus. Então, compartilhar experiências e vivência de pessoas que têm, convivem, pesquisam e ensinam pessoas com as síndromes de Berardinelli e de Down evidencia que os podcasts construídos não se limitam somente aos professores, mas para todos da sociedade. Então, mediante isso, a pesquisa procurou responder a seguinte questão: quais as possibilidades do podcast como ferramenta pedagógica para a docência na perspectiva da educação inclusiva? E aí tem-se como objetivo geral construir podcasts acessíveis sobre os aspectos educacionais e sociais da síndrome Berardinelli e síndrome de Down como ferramenta pedagógica nas escolas públicas. E os objetivos específicos: organizar narrativas de pessoas com síndrome Berardinelli e síndrome de Down, que serão reunidas através da ferramenta do podcast, analisar narrativas de pessoas com síndrome Berardinelli e síndrome de Down, envolvendo familiares e profissionais de diferentes áreas, por meio da ferramenta do podcast, e identificar a experiência dos professores com os podcasts como ferramenta formativa e pedagógica nas escolas públicas. No referencial teórico, delimitamos 5 aspectos: a síndrome Berardinelli, e aqui eu faço um recorde de teóricos que contribuíram na minha fundamentação, certo? A pesquisa de Dantas traz uma discussão dos conceitos de territorialidade e imaginário, contemplando as narrativas de pessoas com a síndrome e seus familiares, trazendo elementos interessantíssimos sobre o cotidiano e práticas sociais desses sujeitos. As pesquisas de Lima e Baracho, eles são médicos e professores da universidade, dos quais juntos participaram do podcast que aborda os aspectos clínicos da síndrome Berardinelli, e ambos desenvolvem pesquisas sobre os aspectos clínicos genéticos da síndrome. Na síndrome de Down, destaca o UOL, que identifica as características fenotípicas e clínicas da síndrome, e Muniz também traz a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento motor cognitivo, buscando autonomia e independência das crianças com síndrome de Down. E Martins, ela também é professora da universidade e é pesquisadora, e seus trabalhos eles sempre estão voltados para a deficiência intelectual. Quanto às TEDx, traga Almeida e Kensky, dois teóricos que discutem no campo educacional aspectos formativos, pedagógicos e metodológicos frente às TEDx. Quanto ao podcast, me apoio bastante nas diversas pesquisas de Freire
que aborda a ferramenta no contexto educacional e algumas delas discuto o cenário do podcast para pessoas surdas e deficientes visuais, que me fez refletir nas questões de acessibilidade. E Silva trouxe reflexões da ferramenta no âmbito formativo e discutindo questões técnicas e suas potencialidades. E, por fim, trago as políticas da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, por trazer garantias como o acesso à educação, investir na formação inicial e continuada dos professores em relação ao público da educação especial, adotar técnicas e métodos, tecnologias assistivas, que possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem desse público-alvo, dentre tantas outras ações. Nos caminhos metodológicos, é preciso considerar todo o contexto pandêmico do Covid-19, não havendo momentos presenciais, considerando os protocolos de biossegurança, desde a produção dos podcasts às intervenções com os professores. Apoiamos Exanet e Denzin e Lincoln para a escolha pela pesquisa qualitativa, no qual me coloco como observador, na busca de compreender e interpretar um fenômeno e um conjunto de fatores que interferem diretamente e indiretamente quanto ao objeto de pesquisa. E Almeida e Aguiar, Rocha e Uziel para justificar a pesquisa participativa de cunho de intervenção, né? Porque apresentando a ferramenta podcast e validá-lo por meio de instrumentos da pesquisa, proporcionando reflexões no processo formativo e suas possibilidades pedagógicas. E destaco aqui o parecer favorável do Comitê de Ética, trazendo garantias e segurança tanto para os sujeitos participantes quanto para mim. Portanto, coletou as assinaturas das instituições públicas selecionadas, termo de consentimento livre e esclarecido e termo de gravação de imagem e voz dos sujeitos participantes. No contexto da pesquisa, foram entrevistados 8 sujeitos, dentre eles médicos especialistas, professores da sala regular e do AE, sujeito com a síndrome de Berardinelli, síndrome de Down, e mães que têm filhos com as respectivas síndromes supracitadas. Para a seleção dos sujeitos para a produção dos podcasts, construiu critérios de inclusão e exclusão. No desenvolvimento dos podcasts, atendeu às etapas de planejamento, ou seja, foi construído um roteiro semi-estruturado e disponibilizado com antecedência aos sujeitos para organizar suas falas, preservando a qualidade do conteúdo. A de produção, que se deu por meio do WhatsApp, a edição, foram utilizados softwares específicos e, por último, a distribuição para o YouTube. A próxima etapa constituíram de 21 professores de 3 escolas públicas da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, para a validação do produto com a aplicação de um questionário. Então, na coleta de dados, sugerimos aos professores que pudessem priorizar em assistir os podcasts que tratassem sobre os aspectos educacionais e social, da síndrome de Berardinelli e síndrome de Down, como definido nos objetivos da pesquisa. Quanto ao questionário, foi disponibilizado um link que dava acesso aos professores e nele constavam perguntas objetivas e discursivas, buscando caracterizar os sujeitos, conhecer as relações do sujeito com os recursos tecnológicos, conhecer a relação do sujeito com a ferramenta podcast no fazer pedagógico e avaliar os podcasts acessados e a sua contribuição no processo formativo e pedagógico. E, posteriormente, desenvolveremos a entrevista do grupo focal. No entanto, ainda vamos avaliar a necessidade de inseri-lo na escrita da pesquisa ou para artigos e outras finalidades possíveis. Para a análise dos dados, foi abordada a análise do conteúdo de Bardan, porque tem ganhado visibilidade nas pesquisas qualitativas, em virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade das pesquisas. Bardan divide a análise de conteúdo em 3 processos. O primeiro processo é a pré-análise, que é justamente a realização da leitura das narrativas, sistematizando as ideias. O segundo processo é a exploração do material, definindo as categorias. E o terceiro processo é o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que foi feita a análise crítica e reflexiva das narrativas. Então, já foram executadas as seguintes ações. Já foram disponibilizados os roteiros previamente aos sujeitos, foram gravados, produzidos e distribuídos os podcasts no canal Pod Inclusão. Foi já construído o blog Pod Inclusão. Já foi apresentado o projeto e disponibilizado os links dos podcasts aos professores das escolas públicas selecionadas e já foram aplicados os questionários com os professores participantes. Na revisão sistemática de literatura foi definida a questão da pesquisa. Como os podcasts são utilizados para práticas inclusivas na escola e sociedade. E em seguida foram definidos os descritores de busca
em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, utilizando podcast e educação especial para cada idioma. Lembrando que foram utilizados Cyrano Berardinelli e Cyrano Vidal nessas combinações e não foram encontrados resultados. Foram utilizadas as seguintes bases de pesquisa: BDTD, CAPES Periódico, ERIC, IRECI, RICAP Portugal e Socidex UF Fulltext da EBSCO, e foram encontrados ao todo 672 trabalhos. Também foram estabelecidos 4 critérios de inclusão, dentre eles, pesquisas que tratem sobre formação de professores já realizadas, pesquisas aplicadas na educação, pesquisas realizadas sobre educação especial, educação inclusiva e deficiência, pesquisas que tratem o podcast como metodologia de ensino e aprendizagem com os alunos. Assim como também foram estabelecidos 3 critérios de exclusão: pesquisas que não tratam sobre podcast na educação básica, pesquisas não disponibilizadas gratuitamente e pesquisa dos últimos 3 anos. Foram encontrados 12 trabalhos. 4 destes foram encontrados no Brasil. E um dado importante a destacar: os trabalhos encontrados no Brasil, que são 4, 3 se concentram na região Nordeste e 1 na região Sudeste. Quanto aos atributos extraídos dos trabalhos incluídos, considerados os objetivos do trabalho, os aspectos metodológicos, quantitativo da pesquisa e procedimentos, os principais resultados, e aí, a partir de uma leitura mais profunda, foram construídos 3 eixos: experiência de alunos com podcast no processo de ensino e aprendizagem, experiência de alunos com podcast com enfoque ao estudo de línguas e formação de professores. E quanto aos resultados de discussões, dividimos em 5 tópicos. O primeiro se dá pelas experiências com a ferramenta WhatsApp, mas antes é válido considerar em fazer gravações pelo Google Meet, mas alguns fatores poderiam implicar na qualidade do áudio. Então, daí a escolha do WhatsApp, né? Justamente por ter se dado por meio de mensagens de áudio e pela acessibilidade e usabilidade do sujeito. As gravações aconteceram de maneira individual, sendo assim foram feitas 8 gravações com o sujeito. À medida que o sujeito ia mandando os áudios, eu já ia verificando a sua qualidade, de modo que não apresentasse nenhum ruído, né, e nenhum qualquer outro empecilho. Foi adotado também a lista de transmissão, que é um recurso do WhatsApp, para fazer a divulgação dos podcasts por meio de mensagens instantâneas. Os próximos tópicos foram analisados por meio da análise de conteúdos de Bardan e, através das narrativas dos sujeitos participando dos podcasts, foram definidas categorias para se fazer uma análise crítica e reflexiva. No tópico Deficiência e Cyrano Berardinelli, à luz da inclusão escolar, narrativas de professores, a primeira narrativa, observamos a presença do modelo clínico da deficiência, nos quais Gaudêncio e Ortega contextualizam a evolução dos modelos clínico e social de deficiência. Já na segunda narrativa, centraliza no reconhecimento das dificuldades do sujeito com síndrome Berardinelli no contexto escolar, apresentando elementos do modelo social. Kuhnen afirma a presença ainda do conceito de deficiência de forma abstrata e dicotômica, abordado pelo viés terminológico. No tópico, o papel da família no processo inclusivo de pessoas com síndrome Berardinelli, na primeira narrativa, podemos perceber com formatura Ana e Cia a família como a principal instituição no processo formativo do sujeito, e percebe-se que a presença da família em todos os contextos sociais é de suma importância. Na segunda narrativa, destaca a importância da família no processo educacional, contribuindo no desenvolvimento e no processo inclusivo, e percebemos que o sujeito foi estimulado de diversas formas. Portela e Almeida traz a família e a escola como instituições fundamentais na formação da personalidade do indivíduo, embora cada um com finalidades diferentes. Ainda sobre o tópico anterior, nesse slide, a primeira narrativa percebe o sujeito de direitos e também a presença de estigmas que o sujeito tem passado ao longo da sua trajetória educacional, mas tem superado os obstáculos. Santos e Reis vem na direção da transição do movimento da integração para o movimento da inclusão, E aí faz menção às evoluções das políticas de educação especial. Por outro lado, na segunda narrativa, o sujeito passou por diversas situações de preconceitos
que lhe causava sofrimento, fazendo preferir ficar em casa. E aí Dantas destaca também que o preconceito está muitas das vezes presente dentro da própria família, quando se deveria se ter o apoio e a proteção. Imagina a sociedade, né? Então, nos deparamos com uma sociedade preconceituosa. E no tópico que versa sobre o atendimento educacional especializado e o ensino remoto, relatos de professores com alunos com síndrome de Down, a narrativa apresenta as diretrizes da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, quanto ao atendimento educacional especializado. E, primeiramente, sua oferta ela acontece preferencialmente em salas de recursos de escolas públicas, mas instituições filantrópicas especializadas, a política também permite. Outro elemento presente refere-se à forma do atendimento, se é complementar ou suplementar a escolarização do sujeito com deficiência. E ainda em relação ao tópico anterior, é preciso considerar o contexto do ensino remoto para a educação infantil com o sujeito com síndrome de Down, e percebe uma reflexão das inúmeras dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem pela professora. Sharksuke vem nessa perspectiva elencando os inúmeros obstáculos encontrados no ensino remoto, principalmente quanto aos meios de estruturar os processos de ensinagem. E ainda em relação ao ensino remoto, a narrativa destaca a importância da família no processo de ensino para a efetivação da aprendizagem, né? Porque em sua maioria, as famílias não estão preparadas para ensinar e muitos dos desafios presentes estão para além do controle do professor, necessitando a participação da família mais efetiva nos processos. Já no tópico, a importância da equipe multiprofissional no processo inclusivo de pessoas com síndrome de Down, a primeira narrativa destaca a importância da equipe multiprofissional para as pessoas com síndrome de Down. Bervian Alegre e Magnobosco destaca sua importância no desenvolvimento motor e intelectual, na autonomia e na inclusão social do sujeito. Já na segunda narrativa, a mãe relata que a escola queria cobrar pela presença de um professor para acompanhar o seu filho. No entanto, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI de 2015, garante que a escola assume essa responsabilidade e não a família. Porém, diferentemente do sujeito dessa narrativa, muitos ainda não têm conhecimento dessa lei, que abrange para as escolas públicas e particulares. Por outro lado, observa-se a importância do professor de apoio para as pessoas com deficiência, desenvolvendo um trabalho colaborativo e adaptativo de acordo com as necessidades do sujeito. E, juntamente com a segunda narrativa, evidencia os preceitos da educação inclusiva, sobretudo com a socialização com todos da escola. Quanto ao aspecto da edição de vídeo, é importante destacar que eu nunca tive experiência anteriormente com programas de edição. Então, eu utilizei o Canva para criar os planos de fundo dos podcasts e os folders para divulgação na lista de transmissão do WhatsApp, né, e nas redes sociais. Já o Filmora 9, por ser uma ferramenta bem intuitiva e de fácil uso, principalmente por pessoas que nunca tiveram essas experiências, então resolvemos adotá-lo, né, e para editarmos os áudios dos podcasts e inserir os planos de fundo para serem distribuídos no canal do YouTube. Bem, foram encaminhados para 2 intérpretes de Libras para facilitar a comunicação para os surdos, atendendo a proposta dos podcasts acessíveis, né? E aí, nessa perspectiva, foi adotada também a técnica da linguagem simples no blog Pod Inclusão, na qual está fundamentado por Souza e Martins, que destaca as possibilidades de acessibilidade, tornando a linguagem textual mais próxima da fala, utilizando palavras usuais na busca de minimizar as barreiras, né, comunicacionais ainda existentes, favorecendo as pessoas com deficiência. Nessa parte, avalia a acessibilidade da página web e destaco o canal do YouTube e o blog Pod Inclusão, né, que foi o que nós desenvolvemos. E aí, para isso, foram adotadas as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, WCAG 2.1, que é organizado em 4 níveis de orientação: princípios, diretrizes, critérios de sucesso e técnicas. Existem 4 princípios, 13 diretrizes e para cada uma existem 77 critérios de sucesso, classificados em 3 níveis de conformidades, do mais baixo para o mais alto, A,
AA e AAA, né? E aí, quanto ao nível de conformidade do podcast e do blog, avaliamos que o podcast obteve 28A, 20AA e 23AAA. Já o blog teve 21A, 15AA e 20AAA. Quanto ao tópico transcrição dos podcasts no formato textual, disponibilizado no blog Pod Inclusão, o blog é uma tentativa de contemplar o desenho universal de aprendizagem, ou seja, uma ferramenta alternativa com o intuito de eliminar as barreiras das pessoas com deficiência e com mobilidades reduzidas. O acesso ao blog se dá pelo endereço que está no plano de fundo do podcast e na descrição do podcast, e através também do QR Code direcionando para a página. O blog já teve mais de 200 visualizações. Nele contém a transcrição das narrativas dos podcasts divididos em episódios e com os nomes do entrevistador e do entrevistado para melhorar a compreensão. Bem, quanto ao diferencial e a inovação da pesquisa, é escasso ou talvez não exista uma série de episódios de podcasts que abordem a síndrome de Berardinelli e síndrome de Down direcionados a todos da sociedade. Outro ponto que pode ser considerada é pelo fato do podcast ser uma ferramenta com potencialidades pedagógicas, colaborando nos processos de ensino e aprendizagem, bem como formativa para professores e alunos. Outro aspecto é quanto ao podcast acessível. Primeiramente, por ser um recurso que possibilita aplicar com pessoas com deficiência visual e a inserção de um intérprete de Libras, proporcionando acessibilidade para pessoas surdas, e a inclusão de um recurso alternativo no formato textual. Nas minhas buscas, destaco uma iniciativa brasileira de podcasts produzido por autistas, que abordam temáticas sobre autismo e utiliza a HandTalk, que é um software para intérprete de Libras, né? Que é justamente para traduzir em Libras, em sua página da web. Com o início da análise dos dados dos questionários aplicados com os professores dos quais tiveram acesso aos podcasts, trouxeram algumas reflexões. Então, dos que responderam, majoritariamente eram do sexo feminino, predominantemente graduados em pedagogia, mas também tinham pessoas graduadas em letras, ciências biológicas, libras, matemática e sistemas de informação. Dos que responderam, a maioria atuam no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, seguido pelo ensino médio, ensino fundamental do 6º ao 9º e da educação infantil. E a maioria desses professores são especialistas e posteriormente graduados e mestres. Outros dados que serão importantes a gente mencionar, um deles é que a maioria concluiu a graduação em instituição de ensino superior pública. Também, 10 professores têm entre 41 a 50 anos, 5 professores entre 51 a 60 anos, 4 professores entre 31 a 40 anos, um professor entre 61 a 70 anos e um professor entre 20 a 30 anos. E outro dado complementar refere-se ao tempo de docência, na qual 4 professores têm entre 0 a 5 anos, 3 professores têm entre 6 a 10 anos, 2 professores têm entre 11 a 15 anos, 6 professores têm entre 16 a 20 anos, 4 professores têm entre 21 a 25 anos, 2 professores têm entre 26 a 30 anos. Então, considerando que a resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica nos cursos de licenciatura e de graduação plena, com exceção de disciplinas que abordam a temática de educação especial, de 2002, ou seja, há pelo menos 19 anos, a gente percebe, olhando o tempo de docência, que pelo menos 6 professores não tiveram nenhuma experiência de disciplinas curriculares, sejam elas teóricas e ou práticas, na sua formação inicial, tratando as especificidades das pessoas com necessidades educacionais especiais que fazem parte do público-alvo da educação especial. E, por fim, o podcast, por meio das suas potencialidades, assume um papel importantíssimo
em dialogar e interagir com a sociedade em todos os contextos sociais, sobretudo considerando, né, esse cenário pandêmico de Covid-19, tem tornado a ferramenta alternativa, principalmente pelas características de poder ser escutada em qualquer lugar e quando quiser, nos quais é considerada como diferencial para a ferramenta. E a partir das narrativas dos sujeitos que participaram na produção dos podcasts e através da técnica de análise de conteúdos de Bardan, nos revelou diversas facetas importantes que necessitam ser discutidas amplamente, sobretudo por tratar da síndrome Berardinelli e síndrome de Down, e ainda ser carente de problematizá-las no contexto escolar.